Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu venho gravar esse vídeo para vocês, para a gente poder conversar sobre a matéria do capítulo 3, os primeiros povoadores da Terra, por conta, né, desse afastamento aí, né, dessa paralisação que a gente tem que estar fazendo por conta do coronavírus. Então, aproveitando para reforçar o que com certeza vocês já estão ouvindo há muito tempo, fiquem em casa, né, que já já isso tudo vai acabar, lavem sempre as mãos, né, se cuidem. Cuidem de vocês e dos familiares de vocês também, para que a gente possa voltar o mais rápido possível, então, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Tá ok? Então vamos lá. Então vocês podem acompanhar o que a gente vai estar conversando aqui lá no livro de vocês, tá bom? Ou então, vocês vão acompanhando aqui, depois vocês dão uma lidinha, alguma coisa assim. Bom, no capítulo 3, a gente vai estar conversando então sobre os primeiros povoadores da Terra, né? Os primeiros habitantes, os primeiros seres que habitaram a Terra. E para poder explicar para a gente como é que eles surgiram, nós temos então duas teorias, tá? Duas teorias que explicam para a gente como que esses primeiros seres surgiram no mundo. As teorias são a evolucionista, né, que nos lembra a palavra evolução, certo? E a teoria criacionista, que nos lembra a palavra criação. Então vamos lá. Começando então pela teoria criacionista. A teoria criacionista, ela tem uma ligação muito forte com a questão religiosa, tá? Na teoria criacionista é afirmado, né, defendido o seguinte, que toda matéria, todo ser, ou seja, tudo o que existe no mundo é criação, né, é obra, é ação de um criador. Então, essa teoria, ela é defendida pelos cristãos, tanto, né, que na Bíblia consta que o mundo foi criado por Deus, o ser humano também, a sua imagem e semelhança. E outras duas religiões que também defendem, que também acreditam a teoria criacionista, que são o islamismo e o judaísmo, ok? Então a teoria criacionista, ela defende isso, que todo ser, toda matéria, enfim, tudo que existe, toda vida, né? Tudo que existe, que tem vida no mundo, é obra, é a ação de um criador, ok? Já a teoria evolucionista, né, a segunda teoria, ela já vem da palavra, né, evolução. Essa teoria, ela é muito assim, né, também, ela tem muito a ver, tem uma ligação com o Charles Darwin, que foi um grande cientista, né. Depois a gente, com mais tranquilidade, num outro vídeo, num outro momento, a gente fala sobre isso também, sobre o Charles Darwin. A teoria evolucionista, ela já vem da palavra, né, nos lembra a palavra evolução. Então, essa teoria, ela é muito defendida, né, pelos cientistas, e ela diz o seguinte, que todo o ser que ele conseguiu se adaptar, que ele conseguiu evoluir com as mudanças climáticas, enfim, com todas as mudanças que ocorreram no mundo, ele conseguiu então evoluir e se adaptar a essas mudanças no meio e continuar vivendo. Então a teoria evolucionista, ela diz, ela defende que só vai permanecer, só vai sobreviver, perdão, aquele ser que conseguir evoluir com as mudanças do planeta, enfim. Por exemplo, acredito que vocês já tenham assistido pelo menos um desenho dos quatro, né? Se não me falha a memória, são quatro da Era do Gelo. Com certeza um desses aí vocês já assistiram. Nos desenhos da Era do Gelo, a gente tem animais que não existem mais, animais que estão em extinção. Como, por exemplo, o mamute, o tigre dente de sabre, que é o Manny, né? O tigre dente de sabre, que é o Diego, se não me falha a memória. Então, esses são animais, preguiças gigantes também, esses são animais que entraram em extinção. Esses são animais que, segundo a teoria evolucionista, eles não conseguiram se adaptar às mudanças que aconteceram, né, no planeta e, infelizmente, antes, né, de que eles pudessem se reproduzir e tudo mais, eles acabaram entrando em extinção, eles acabaram morrendo. Um outro animal também, né, uma outra espécie que não existe mais, são os dinossauros, não é mesmo? Os dinossauros, então, não existem por conta dessas mudanças e tudo mais, ok? Então a teoria evolucionista, ela defende isso, que os seres
vão conseguir se adaptar, vão conseguir viver conforme eles forem evoluindo, né, e se adaptando, então, às mudanças que vão ocorrer no planeta. Ok? Muito bem. Continuando, então. Depois vocês podem, com mais calma, se vocês quiserem dar uma olhada lá no livro de vocês, na página 47, tem mais algumas características, mais alguns pontos falando um pouco mais da teoria criacionista, tá bom? Se não me falha a memória, são exemplos de novos criacionistas, né, novas pessoas, novos pesquisadores que têm trabalhado muito, esse tema, ok? Bom, vamos continuar então. No livro de vocês também tem até uma imagem lá de uma preguiça gigante, né, que, como eu falei, é um desses animais que já não existem mais, que já entraram em extinção, tá? Bom, então, continuando. Dentro, então, dessa questão, né, dessas duas teorias que defendem como que surgiu a vida no mundo, como que essa vida se mantém, perdão, no mundo, a gente entra, então, no ponto para estar falando um pouco melhor sobre esses primeiros habitantes. Né? Quem são esses primeiros habitantes? Quem foram esses primeiros habitantes? A gente vai, então, ver agora a questão dos primeiros hominídeos, tá? Os primeiros habitantes, então, que o mundo teve. Bom, de acordo com a teoria evolucionista, né, os humanos, então, eles pertencem a uma ordem chamada de primatas, tá? E aí eu quero tocar para vocês, né, quero ressaltar para vocês uma questão que a gente normalmente escuta, né, que algumas pessoas acreditam, enfim, que é a seguinte, aquela frase, né, o homem veio do macaco, tá? Mas, professora, e aí, o homem veio do macaco? A questão é que os primatas, né, os hominídeos, os primeiros hominídeos, eles tinham características físicas que lembravam, né, semelhantes às de um macaco. E aí, com o passar do tempo, com as mudanças, né, de acordo com a teoria evolucionista, com as mudanças, eles então foram, o seu corpo, aconteceram modificações, eles foram evoluindo, né, e eles chegaram a, digamos assim, a essa aparência que nós temos. Por exemplo, os primeiros hominídeos, eles tinham todo o corpo, o rosto, enfim, todo peludo, como o de um macaco, né? Eles tinham os braços bem compridos, como os macacos têm, não andavam curvados como um macaco. A questão da comunicação, eles não falavam assim, né? Já de primeira, como a gente fala, nessas palavras que nós emitimos, formamos frases, enfim. Eles não se comunicavam dessa forma. Eles falavam até mesmo com um som parecido com o som de um macaco, né? Algo mais ou menos assim. Eles se comunicavam dessa forma. Então, esses primeiros hominídeos, né, segundo a teoria evolucionista, eles fazem parte, então, da ordem dos primatas, tá? E aí, eles, então, foram percebendo, né, no caso, os pesquisadores, enfim, nos estudos, para poder falar, então, né, pra gente sobre esse assunto, eles foram, então, aos poucos percebendo que esses primatas, eles conseguiram ir se adaptando a essas mudanças, né, do meio em que eles viviam. E a gente vai ver também daqui a pouco os tipos de hominídeos, né? Eles vão se dividir em alguns grupos e cada grupo então tem as suas características até chegar à espécie que nós somos, da espécie de hominídeo que nós somos o Homo sapiens sapiens, tá? A gente não precisa ficar falando Homo sapiens sapiens, né? Porque senão já para vocês, né, já vão ser palavras difíceis que não são do cotidiano de vocês, né, que são palavras que derivam do latim. Então, para ficar falando Homo sapiens sapiens, vai ter uma hora que vai embolar tudo, tá bom? Mas a gente fala que nós pertencemos à espécie Homo sapiens. E pronto, tá bom? A gente já vai ver, então, essa diferença aí, o primeiro hominídeo, né, os primeiros grupos, até chegar ao que nós somos. Então, vamos lá. Então, segundo a teoria evolucionista, nós pertencemos, né, os seres humanos pertencem, então, à ordem dos primatas, tá? Então, como eu estava falando para vocês, essa questão aí das semelhanças do macaco com o ser humano, aquela coisa que eles conseguem pegar objetos, como, por exemplo, os macacos, a gente sabe, né, que ele consegue pegar, descascar a banana e comer. Diferente de alguns animais, né, de todos os animais, ou bem dizer, quase todos os animais, por exemplo,
Se a gente for comparar o macaco com o cachorro, né? O cachorro, ele vai ter aquela atitude de rasgar o saco que tenha comido alguma coisa. Mas se for um saco, normalmente a gente, né, pra quem tem bichinho de estimação, a gente vai lá, pega e coloca a comida dele. A gente vai lá, pega e coloca a água dele. Mas na questão do instinto da sobrevivência, ele vai encontrar uma forma de se alimentar, né, de se hidratar. O macaco, ele já tem essa facilidade até mesmo de fazer esse movimento que nós fazemos, de pegar, como eu falei agora há pouco, uma banana, descascar, para poder se alimentar, certo? Então, falando então desses primeiros hominídeos, né, dos primatas, na historiografia, enfim, nas pesquisas, a gente tem as informações de que a primeira espécie de hominídeo que existiu, que habitou o mundo, foi o Australopithecus. Nossa, professora, que nome estranho, né? Australopithecus. Como eu falei, são nomes que derivam do latim, são nomes diferentes, né? Estranhos, assim, para vocês. Então, Australopithecus, eles habitaram o mundo há mais ou menos mais de 5 milhões de anos, tá? E eles, então, vieram da África, tá? No próximo capítulo, nosso próximo bate-papo, a gente já vai estar falando sobre como que eles foram povoando, então, a Terra, né? Como é que eles foram se deslocando para outros lugares do planeta. Mas isso aí é assunto do nosso próximo encontro, tá? Então, o Australopithecus, ele foi a primeira espécie, né, de hominídeos que a gente tem, né, que existiu, e eles viviam no deserto do Saara, tá? Então, como eu falei, a África, né, bem distante da gente, tá? E aí, depois também de muita pesquisa, de muita coisa, há mais ou menos mais ou menos é muito tempo, né? Vai falar mais ou menos 2 milhões de anos, é muita coisa, né, professora, na verdade. Mas então, há 2 milhões de anos atrás, muito tempo atrás, vai surgir então um outro grupo semelhante aos seres humanos que nós somos, tá? Que nós vamos chamar de Homo, não de hominídeos, mas de Homo, tá? Então daí que vai derivar esses grupinhos que eu vou agora falar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro Homo que a gente vai estar falando, da primeira espécie de Homo, vai ser o Homo habilis, tá? Habilis lembra a palavra habilidoso. E, de fato, ele vai receber esse nome porque ele era habilidoso. Então, esse primeiro hominídeo, Homo, ele então vai receber esse nome porque ele vai fazer os primeiros objetos que ele vai utilizar para poder caçar, tá? Como, por exemplo, ele vai fazer lanças para que ele pudesse caçar, para que ele pudesse pescar. Então ele vai ter essa habilidade de poder criar objetos para uso pessoal, enfim, né, para que ele pudesse utilizar. Ele também vai ser, obviamente, o primeiro representante, como eu falei agora há pouco, e ele vai começar com esses instrumentos de caça a caçar pequenos animais, tá? E esses pequenos animais eles vão ser incluídos na sua dieta alimentar. Então ele vai caçar esses animais para ele poder se alimentar, para ele poder sobreviver, ok? Então essa questão da caça, ela vai surgir, ela vai começar com o Homo habilis. Então, como eu falei, Homo habilis porque vem de hábil, de habilidoso, engenhoso, enfim, que realmente ele foi um Homo hábil, né? Que ele conseguiu então, né, na necessidade, descobrir essa forma de ter algo, de ter algum objeto para que ele pudesse então se alimentar, enfim, ok? E como é que ele fazia esses objetos, professor? Era com o que tinha, tá? Tanto que ele vai utilizar pedras, depois a gente vai entrar ainda nesse capítulo no período do Paleolítico e do Neolítico, tá bom? E aí, com essas pedras que ele ia assim, né, lascando, batendo uma na outra, ele criava então as pontas dos projéteis, por exemplo, né, da sua lança, para que ele pudesse então utilizá-la caçando, enfim, como fosse, certo? Bom, a segunda espécie de Homo que a gente vai estar conversando aqui vai ser o Homo erectus. Erectus porque vem de ereto. Ele vai andar reto assim, ereto como nós andamos, tá? O Homo erectus, ele já vai viver... o Homo habilis, ele viveu, ele habitou
o mundo há 2 milhões e 200 mil anos atrás, mais ou menos. Professora, eu vou ter que gravar essas coisas todas. Não, não precisa, só estou comentando com vocês, tá? E o Homo erectus, ele já vai, então, a mais ou menos 1,5 milhão de anos atrás, tá? Então, notem aí uma pequena, né, diferença, aí mais uma diferença da existência de um Homo para outro, ok? Então, vamos continuar. O Homo erectus, então, ele é descendente do Homo habilis, tá? Ele é descendente do Homo habilis e ele... Desculpa, gente. E ele vai aperfeiçoar esses instrumentos que foram criados pelo Homo habilis, ok? Como, por exemplo, essas lanças, ele já vai aprimorar para que ele pudesse, então, não mais só caçar apenas os animais pequenos, mas ele também vai começar a caçar os animais grandes, tá? Ou seja, vai ter mais carne, né, para sua dieta alimentar. O Homo habilis também, o Homo erectus também, ele vai ser a espécie de homem que vai descobrir o fogo, tá? E como é que ele vai descobrir o fogo? É aquela coisa bem básica que a gente já viu, né, bem simples, né, que era nesse contato de uma pedra com a outra, tá? Ele estava lascando a pedra para fazer a ponta dos seus projéteis e essas faísquinhas foram saindo. E também tem aquela, né, de um galinho seco, né, que você coloca numa pedrinha, você faz esse movimento aqui, porque no caso das pedrinhas foram... E aí essas faísquinhas das pedrinhas tocaram então em folhas secas, em galhos secos que tinham próximo, e aí eles descobriram um fogo. E o bacana é que eles perceberam que com esse fogo eles poderiam se aquecer do frio, tá? Tanto que isso vai permitir que eles pudessem se adaptar melhor, né, ao clima dos lugares em que eles moravam e também para que eles pudessem utilizar isso para se alimentarem, tá? Então o Homo erectus ele já é digamos assim, ele era, né, ele foi na verdade um Homo habilis já mais avançado, né? Porque ele aprimorou descobrimentos do Homo habilis, mas também ele descobriu outras coisas, ok? A próxima espécie é o Homo neanderthalensis, que a gente também pode chamar de homem de Neandertal. Mas, professora, por que esse nome é homem de Neandertal? É porque os restos mortais, os fósseis, né, de alguns deles foram encontrados há mais ou menos cerca de... Eles habitaram, perdão, o planeta, né, o mundo há 200 mil anos, e os fósseis dessa espécie foram encontrados em uma cidade alemã chamada Neander. Então, daí, homem de Neandertal, tá? O homem de Neandertal, ele é contemporâneo ao Homo sapiens, então a nossa espécie. Então, a gente pode falar que o homem de Neandertal, ele viveu, né, na verdade, assim, né, eles viveram durante aí um período de tempo em que o humano moderno, né, já existia. Ele também vai ser chamado de homem das cavernas, tá? Mas, professora, eu já vi assim, né, imagens, filmes, desenhos, até no desenho do Pica-Pau tem uma... Eu não vou lembrar qual é o episódio, mas tem um episódio que mostra, né, aquela questão do homem das cavernas, aquele bruto, assim, grosso, puxando a mulher pelos cabelos e tudo mais. Tem também um desenho Scrooge, né, não sei se vocês também já assistiram, tá? Mas colocam assim, classificam o homem das cavernas por esse, né, que ele é grosso, que não sei o quê. Mas, na verdade, é o homem das cavernas por quê? Porque os restos, na verdade, dele, que foram encontrados nessa cidade, em Neander, na Alemanha, foram encontrados dentro de uma caverna, né? Então, provavelmente, eles viviam ali, né, para que eles... como se fosse a casinha deles, né? A casa deles, para que eles pudessem se proteger do frio, tá? Então, como eu falei, o homem de Neandertal, ele é contemporâneo ao homem moderno. Mas uma questão assim que intriga bastante é que ninguém sabe como é que ele desapareceu. Ele sumiu, o homem de Neandertal sumiu. Nenhum pesquisador, né, ninguém encontra nenhum vestígio, nenhuma prova que diga, que afirme como que esse homem sumiu, como que o homem de Neandertal sumiu. Então isso até hoje é uma coisa, né, que instiga aí os arqueólogos, pesquisadores, historiadores, enfim, né, toda essa galera
que trabalha, né, com tudo isso. O homem de Neandertal, ele também vivia assim, né, fazia um trabalho em equipe. Eles normalmente montavam equipes aí de 20, 30 homens, mais ou menos, para que eles pudessem, então, sair para caçar, para coletar, para pescar, né, para que eles pudessem, então, se alimentarem e sobreviver. E mais uma curiosidade também, né, bem legal, bem interessante, do homem de Neandertal, é que eles foram os primeiros homos. E outra coisa, homo não é como sabão em pó homo não, tá, gente? Por favor. Homo, é H-O-M-O, tá? Esse homo é H-O-M-O. Então, o homem de Neandertal foi a primeira espécie de homo que criou, né, que cavava buracos na terra para fazer as sepulturas, né, para que eles pudessem, então, colocar ali, né, pessoas do grupo do qual eles viviam quando elas morriam. Eles também faziam uma espécie de uma cerimônia, né, na despedida dessa pessoa, tá? Então, olha quanta coisa aí a gente acabou falando do homem de Neandertal. Aquele, né, como alguns classificam de o homem das cavernas e tudo mais, ele acabou então tendo esse perfil, né, essas características que vão diferenciar bastante ele das outras espécies de homo. E por último, e não menos importante, né, porque a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, como eu falei para vocês, vocês podem falar Homo sapiens sem problema, tá? O Homo sapiens, a nossa espécie, ela já habitou, ela já surgiu há cerca de 100 anos atrás, e aí estamos aqui, não é mesmo? Se originou na África, isso aí também é uma coisa que não tem como a gente negar. E aí depois ele foi se espalhando por todo o mundo e foi se adaptando a cada lugar em que ele se instalou, digamos assim, né? E aí vocês podem ver, como eu comentei na verdade com vocês podem depois dar uma olhadinha lá no livro de vocês, no capítulo 4, tem né, as teorias também que explicam, tem mais de uma, né, que defende como que esse homo, né, como é que ele foi chegando, como é que ele foi se espalhando pelo mundo. Até porque antigamente você não tinha avião, ônibus, BRT, VLT, trem, barca, metrô, nada disso, né? Então como é que ele se locomoveu? Já pode aí você ficar, né, pensando, caramba, como é que ele fez pra andar de um lugar para o outro? E pensa em uma outra coisa, por exemplo, se pegar o que é falado no filme Era do Gelo, era tudo, né, geleira, gelo, assim, frio, como é que ele se locomoveu? Né? Então, fica aí já você pensando, juntando lá o tico-teco, pensando como é que isso aconteceu, tá? Pra gente poder conversar depois no nosso próximo bate-papo, tá? Bom, vamos continuar então. Vamos falar agora mais um pouquinho sobre o Homo sapiens, né? Porque é a nossa espécie, né? Por que não a gente dá uma atenção, né, maior, uma atenção especial para a espécie da qual nós fazemos parte, né? Bom, muitos cientistas acreditam que a nossa espécie, né, por ter um cérebro maior do que as outras espécies... sim, no livro de vocês também tem um quadro que vai falar, né, de cada espécie de homo, tem também as características, né, de cada um, e tem uma outra coluna que eu acho bem legal, porque ela vem assim com o tamanho do cérebro de cada espécie, e que vocês vão reparar nos desenhos que ela foi aumentando, que ela foi sofrendo modificações, né? Então também tem muita gente que afirma assim, como eles se esforçavam muito para pensar nas coisas, como é que eles iam fazer e tudo mais, então isso acabou ajudando a evoluir, né, a crescer o cérebro e consequentemente, né, toda essa parte nossa aqui. E vocês vão reparar que, por exemplo, no Homo habilis, né, essa parte aqui do queixo, da boca era bem pontuda, assim, bem pra frente, parecida com a de um macaco. E depois a coisa já vai se adaptando, vai mudando, igual a nossa, né? Que já é mais assim, encaixadinha, né? Então tem muito, por isso também essa coisa que eu tava falando mais cedo, né? Do homem veio do macaco, o homem veio do macaco, por conta dessas semelhanças físicas, tá? E também dessa coisa do macaco também poder pegar alguma coisa, já andar assim meio que ereto, né? Alguns e tudo mais. Só que são semelhanças, na verdade, tá? Porque nós viemos da ordem dos primatas, tá? Mas não tem essa de que o homem veio do macaco, ok? Então vamos lá. Então, voltando aqui para o Homo sapiens, né? Alguns cientistas, então, eles afirmam
que, por ter um cérebro maior do que as outras espécies de Homo, é que o Homo sapiens, então, ele conseguiu se adaptar melhor, ficar até hoje, permanecer até hoje, e também ser o mais inteligente dentre essas espécies aqui que a gente viu. Tanto que é ele que vai desenvolver a fala, né, assim como nós falamos, né, enfim, e tantas outras habilidades. Como, por exemplo, alguma habilidade que você tenha, né, você pode tocar algum instrumento, esculpir alguma coisa, desenhar, costurar, cozinhar, enfim, né? Então essas habilidades, essas coisas que nós fazemos também foram coisas que foram descobertas pelo Homo sapiens. Por isso, então, é que a gente, né, nós somos uma espécie bem evoluída, assim, tá? Alguns livros de história, o de vocês não, alguns livros de história, eles já classificam que o desenvolvimento, a evolução humana, ela foi feita de forma linear, tá? Mas tem um fator importante que é bem legal que o livro de vocês destaca, tá? Depois eu peço que vocês deem uma lida lá e que vocês marquem isso aí, porque é bem interessante. Mas não foi isso que aconteceu, tá? Por quê? Você não tem indícios, você não tem provas, tá? E olha que tem uma galera que vive pesquisando muito sobre esses assuntos. Então você não tem indícios, você não tem provas de que uma espécie de hominídeo tenha gerado outra espécie de hominídeo, tá? Então você não tem provas de que, por exemplo, o Homo habilis, ele deu vida ao Homo erectus. A diferença é que tá até aqui no livro de vocês podem ver, tá? Olha lá. O Homo habilis, ele é descendente, tá? Mas aqui também fala que tem muitos livros que uma espécie tenha gerado a outra. Então a gente não tem como comprovar isso, tá? E aí, tanto que quando o Homo sapiens surgiu, ele até chegou a conviver com o homem de Neandertal, tá? Mas, por exemplo, o homem de Neandertal não veio do Homo sapiens, nem o Homo sapiens veio do homem de Neandertal. Então vocês podem ver que o Homo sapiens veio de um lugar e o homem de Neandertal veio de outro lugar. Então não pode falar que um, né, veio do outro, tá bom? É isso aí, é nesse exemplo aí que essa teoria ela se baseia, tá? E aí muitos cientistas, né, eles vêm tentando criar tipo uma árvore genealógica, né, dos Homo sapiens, só que não tem como, né? Porque além da espécie ainda continuar vivendo, né, e evoluindo, os cientistas então eles resolveram assim, né, digamos, parar de tentar criar essa árvore genealógica e tudo mais, porque como eu falei, a gente ainda vive, estamos em evolução, nossa espécie não acabou para que pudesse vir outra espécie. E então eles resolveram dividir então a pré-história, que é esse período em que nós estamos estudando, né, que é tudo que vai acontecer antes do conceito de história surgir, ser definido. Eles vão então dividir a pré-história em duas etapas, em duas partes, que são o Paleolítico, que a gente já vai ver, e o Neolítico, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui, que está quase acabando o tempo, e vou recomeçar em outro vídeo, tá? E a gente vai entrar nessa parte agora aqui do Paleolítico e do Neolítico, tá ok? Então, só um momentinho.